Estou finalizando mais uma carreira. Estou fazendo aqui a laçada dupla. Uma corrente, duas, e vou fazer aqui a ligação no ponto de união. Tenho aqui o primeiro ponto alto relevo. Vou unir com ponto baixíssimo, levanto uma corrente, laço a agulha e levanto um ponto alto relevo neste primeiro ponto alto relevo de base. A seguir, vou fazer um ponto alto relevo para cada ponto alto relevo que se encontra na base. Tenho aqui este último ponto alto relevo. Vou fazer dois sobre ele. A seguir, eu tenho os pontos baixos aqui do núcleo do pinho. Tenho um ponto baixo, uma corrente. Faço um ponto baixo nesta corrente, uma corrente, pulo um ponto baixo, na próxima corrente, um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, no espaço de uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo, no espaço de uma corrente, um ponto baixo. Então aqui no meio do pinho sempre será assim, até finalizar com apenas um ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto alto relevo. Neste grupinho eu tenho 1, 2, 3, 4, então nós vamos finalizar com 5. Por quê? Neste primeiro eu levanto 2 sobre ele. Eu faço o segundo aqui, introduzindo a agulha de forma a relevo. Aqui eu levantei 2, vou para o próximo, levanto 1. Para o próximo, levanto mais 1. E neste último aqui, levanto mais um ponto relevo. A correntinha anterior, eu fiz uma, duas correntes. Agora eu vou fazer apenas uma corrente. Sem laçar a agulha, passo aqui por trás da laçada dupla em relevo, laço a agulha, trago aqui para frente, laço novamente, vou lá por trás, laço a agulha, novamente aqui para frente, laço a agulha, vou derrubar as laçadas que eu lacei, restando duas, laço novamente e derrubo as duas. Uma corrente e vou para o próximo pinho, que é este aqui. E vou fazer o mesmo processo e vou seguir assim por toda a volta do tapete. Aqui para o início é um ponto relevo para cada ponto relevo de base, sendo que neste último aqui levanto 2 e neste primeiro que está para dentro do pinho levanto 2. Neste último aqui, levanto 2 sobre ele. E os pontos baixos que se seguem, sempre vou pular o primeiro ponto baixo e somente no espaço de uma corrente levanto o ponto baixo. Para o próximo, uma corrente, vou para o espaço de uma corrente e levanto o ponto baixo. Uma corrente, espaço de uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo de base, no espaço de uma corrente, levanto o ponto baixo. Este ponto baixo deixo de fazer, laço a agulha e vou levantar nesse primeiro ponto alto relevo, 2 pontos alto relevo sobre ele. Desta forma, nós estamos diminuindo o centro do pinhos, que é o que dá o formato do pinhos, ok? Desta forma. Vou seguir fazendo assim por toda a volta do tapete. Estou finalizando a carreira. Fiz aqui o último ponto alto relevo. Uma corrente. Vou para laçada dupla em relevo.
Derrubo todas as laçadas, restando 2 na agulha. Uma corrente e vou para o ponto de união unindo com ponto baixíssimo. Tenho aqui o primeiro ponto alto relevo, introduzir a agulha e finalizar com ponto baixíssimo. Agora vamos para a próxima carreira. Para a próxima carreira, aqui no ponto baixíssimo, que eu fiz o ponto de união, levanto uma corrente, laço a agulha e neste mesmo ponto alto em relevo, levanto um ponto alto relevo sobre ele. Vou para o seguinte, um ponto alto relevo. Lembrando que, como eu estou trabalhando com fios duplos, eu estou fazendo com calma, não adianta ter pressa, e mesmo que você estiver fazendo com um barbante mais grosso e a numeração maior, é sempre bom trabalhar mais devagar. Aqui eu tenho o último ponto alto relevo deste conjunto, vou fazer 2 sobre ele, já fiz um, faço o segundo. Agora o total de pontos altos relevo aqui são de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? A seguir eu tenho os pontos baixos, tenho aqui o primeiro ponto baixo, vou no espaço de uma corrente e levanto um ponto baixo. Como eu falei anteriormente, aqui no meio do pinho sempre será assim. Sempre pulando o ponto baixo de base, no espaço de uma corrente, um ponto baixo. Aqui eu tenho o último ponto baixo, laço a agulha e tenho o primeiro ponto alto relevo. Vou fazer 2 sobre ele. E nos demais pontos alto relevo, vou fazer 1 sobre cada um. Aqui eu tenho o último. Ficando assim, ok? Agora para a laçada dupla em relevo, eu não vou fazer corrente, ok? Porque na carreira anterior eu fiz apenas uma corrente. Vou apenas introduzir a agulha por trás da laçada, laço, levanto a laçada, laço novamente, vou lá por trás, laço novamente a agulha e levanto aqui na frente. Laço a agulha, derrubo essas laçadas, restando 2 na agulha, laço novamente e derrubo as 2 laçadas. Sem corrente, laço a agulha e já vou fazer um ponto alto relevo sobre o primeiro do pinhos, que está aqui à frente. Desta forma, ok? Então, da laçada dupla, eu já passei para o pinho, sem corrente. E agora me resta fazer ponto alto sobre cada ponto alto, lembrando que para este primeiro conjuntinho aqui do pinhos, sempre este último eu vou levantar 2 pontos altos relevo. Aqui cheguei nele, vou levantar 2, 1, 2. E para os pontos baixos, o primeiro eu sempre pulo, vou no espaço de uma corrente, levanto um ponto baixo, uma corrente, pulo ponto baixo, vou para o espaço de uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, pulo ponto baixo, vou para o espaço de uma corrente, um ponto baixo. O último eu pulo, laço, agulha e já passo aqui nesse primeiro ponto alto, em relevo, 2 sobre ele. Bom, e os demais vou fazer um ponto alto relevo sobre cada um e vou seguir assim por toda a volta do tapete. Lembrando que quando chegar aqui nas alças duplas, eu não vou fazer corrente de separação, como aqui, ok? Então é só prestar atenção nesse pequeno detalhe e seguir fazendo assim por toda a volta do tapete. Estou finalizando mais esta carreira, sem corrente de espaço, vou levantar aqui uma laçada dupla, sem corrente de espaço entre a laçada e o ponto pinhos. Para o ponto de união, vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto relevo,
Introduzo agulha, laço e levanto uma alcinha, ok? Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para este segundo ponto alto relevo. Introduzo agulha, puxo a laçada, levanto uma alcinha. Feito isso, vou levantar uma corrente, laço a agulha e neste segundo ponto alto relevo, vou levantar um ponto alto relevo sobre ele, desta forma. Para os seguintes pontos alto relevo, levanto um ponto alto relevo para cada um. E lembrando que neste último aqui, vou levantar 2. Cheguei aqui neste último, levanto 2. Na carreira anterior, eu tenho 6 pontos alto relevo. E nesta carreira, mesmo que eu tenha pulado o primeiro ponto alto relevo, por ter aumentado aqui, feito 2 a partir de 1, eu continuo com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos alto relevo, ok? Agora aqui para os pontos baixos, faço da mesma forma. Pulo o primeiro ponto baixo, no espaço de uma corrente, levanto um ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo, no espaço de uma corrente, um ponto baixo. Ok? Laço a agulha, vou para o próximo ponto alto relevo do pinhos. Neste primeiro aqui, que está do lado de dentro, levanto 2 sobre ele. Desta forma. E para os seguintes pontos alto relevo, vou levantar um para cada um de base, exceto o último ponto que está aqui. Ok? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Feito isso, vou fazer uma corrente e vou fazer laçada dupla em ponto V. De que forma? Acima dessa laçada dupla em relevo, eu vou introduzir a agulha aqui em cima da laçada, laço lá no avesso, levanto uma laçada, laço a agulha, introduzo novamente, laço a agulha, levanto a segunda laçada, laço a agulha, derrubo essas laçadas e derrubo as duas últimas que estão na agulha. Feito isso, faço 1, 2, 3 correntes. Sem laçada na agulha, volto aqui na base, nesta mesma laçada da carreira anterior, levanto mais uma laçada dupla. Derrubo as duas laçadas e finalizo. Dessa forma, nós temos aqui um ponto V em laçadas dupla. Não é relevo porque eu não introduzi agulha atrás dessa laçada aqui, ok? Então vai ficar assim. Então sempre que chegar aqui nas laçadas dupla em relevo, nesta carreira eu vou fazer este processo. Feito isso, faço uma corrente, laço a agulha, o ponto relevo de base, o primeiro, que forma o pinho, o próximo pinho, eu vou pular, vou para o segundo e levanto o ponto alto relevo. E vou seguir fazendo o mesmo processo que eu fiz neste aqui, ok? Então vou fazer assim por toda a volta do tapete. Bom, já estou finalizando a carreira. Já fiz aqui uma laçada dupla, vou fazer a segunda do ponto V em dupla. Ficando assim, agora faço uma corrente e vou fazer o ponto de união aqui neste primeiro ponto alto relevo, fazendo a união com um ponto baixíssimo. Feito isso, para a próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto relevo do pinho. E aqui levanto uma corrente, laço a agulha e levanto um ponto alto relevo sobre o ponto alto relevo de base. E vou fazer um ponto alto relevo para cada ponto alto relevo de base.
Agora que eu estou chegando no último, do lado de dentro do pinho, sobre ele vou levantar 2 pontos altos relevo. Ficando desta forma.